passada a gente começou uma série aqui no canal de Ju Responde, uma nova leva de Ju Responde, que de tempos em tempos eu faço. Eu acho que é uma forma bacana de receber perguntas feitas por vocês, baseadas em diversos temas. Hoje a gente vai falar sobre filha, maternidade, Enelive e um pouco desse universo que eu venho vivendo há quase um ano. E semana passada a gente começou falando um pouquinho sobre a nova fase, o novo visual. Vocês mandaram bastante perguntas a respeito do corte do cabelo, como que tá sendo, como que estão sendo as reações, e eu respondi lá naquele vídeo, mas hoje a gente dá continuidade. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui, interagindo pra caramba por aqui, ou lá pelo Instagram, né, filha? E se você ainda não tá inscrito no canal e você gostou desse conteúdo, se você se identifica, já se inscreve, ativa as notificações para poder receber. Sempre que sair um vídeo novo, você recebe uma notificação, e deixar o seu like, que eu chamo de deixar o seu amor. Isso também ajuda bastante, a gente produz conteúdo, então agradeço demais por esse apoio e por vocês estarem aqui. E Rani está ali com as perguntas. Por onde que a gente vai começar então? Eu nem vi as perguntas, vamos responder aqui de coração aberto. Então vamos lá. A Daisy perguntou: vai ter festa de um aninho da Liliu? Pois é, minha gente, eis o dilema, né? Eu faço parte de um grupo de mães de bebês da mesma idade, né? Que a nossa pediatra, ela forma esses grupos pra ser como uma rede de apoio. E daí eu lembro que quando os bebês estavam com 6 meses, mais ou menos, já começou esse debate, né? Vamos fazer festa, não vamos fazer festa? E cada uma seguindo aquilo que faz sentido pra si mesma, pra família. E umas falando, eu faço questão de ter festa porque é meu aniversário de um ano de maternidade. E outras falando, não, eu prefiro não fazer. E aí eu tava ali no meio do caminho, sem saber muito bem. Mas eu e o Krika, a gente concorda que a gente preferiria fazer algo mais íntimo, mais simbólico, mais pra família. Então não vai ter uma festa convencional de buffet, mas é claro que a gente vai comemorar. Eu acho que a questão aí é a comemoração. Como que você vai fazer isso? Você quer ir, te faz feliz, ter um monte de gente em volta? Maravilhoso. Você prefere estar só com a família e fazer algo intimista? Maravilhoso. O negócio é a gente entender aquilo que mais combina com a nossa família e celebrar e comemorar. Eu acho que o que realmente vale é a intenção que a gente vai colocar, a forma como a gente vai colocar isso em prática. E a gente decidiu que no dia 20 mesmo a gente vai fazer um ritual simbólico na natureza aqui em Santos, que a gente se conecta muito com isso. E no final de semana a gente vai estar com a família e alguns amigos aqui no Litoral Norte, porque ela ama praia e a gente também. A gente vai fazer um bolinho por lá, com as pessoas mais próximas mesmo. Então a nossa celebração vai ser em dose dupla, mas dessa forma, porque a gente sentiu no coração que era assim que tinha que ser feito. Qual defeito seu a maternidade mais deixou à mostra? Nossa! Qual defeito meu a maternidade deixou à mostra? É engraçado porque eu não costumo chamar defeito de defeito, né? Eu gosto de me basear pela linguística, então eu geralmente chamo de potenciais não tão desenvolvidos. Mas claro, a maternidade ela às vezes escancara para nós mesmos coisas que às vezes a gente não quer olhar. E acho que no meu caso foi a minha paciência, que sempre foi muito grande. Eu sempre fui uma pessoa extremamente paciente. Na maternidade eu tô experienciando chegar no meu limite. E às vezes eu achava que, eu vou tirar de letra, eu sou mó calma e mó paciente, mas não. A maternidade às vezes ela vem assim avassaladora e desafiando a gente todos os dias. Então eu acredito que era uma coisa que eu achei que não fosse ser um desafio pra mim, e tá sendo. Tem dias que a gente já tá cansada e por aí vai. E aí o bebê exige da gente, as fases vão mudando, os desafios vão mudando também, e a gente tem que estar sempre se renovando. Então acho que a minha paciência ela é colocada muito à prova, na verdade de todas nós, mães, eu imagino, mas eu não achava que ia ser tanto. Então acho que é bem isso. Com a neném e tudo mais, você e o Krika pensam em mudar para a Dinamarca? A gente conversa sobre isso desde antes de ter filhos. A gente gosta muito do Brasil. Na verdade, gente, todos os lugares, qualquer lugar do mundo vai ter seus prós e contras. E não é porque a Dinamarca, de repente, é um país super desenvolvido, economicamente estável, politicamente mais equilibrado, que lá vai ser o lugar perfeito, né? Eu acho que a gente tem que fazer o melhor de onde a gente tá, com o que a gente tem. Mas a gente cogita morar na Dinamarca, talvez, por conta da educação, porque lá o ensino público realmente é algo assim, fora das curvas, é maravilhoso. E talvez se a gente tiver mais filhos,
um investimento assim aqui numa escola e tudo mais, a gente colocaria ela numa escola particular, uau, né? Então, de repente, com mais filhos, a gente pensa mais nessa questão do estudo, mas a gente vê também outras coisas aqui no Brasil que são muito boas, o estilo de vida mais livre, nosso clima muito mais amigável, o ano inteiro você sai na rua de boa, tá tudo bem. E lá não, alguns meses do ano são extremamente escuros, extremamente frios, as pessoas também são mais fechadas. Não é como aqui que a gente sai conversando com todo mundo na rua, em que as interações sociais elas acontecem de uma forma muito mais comum, muito mais corriqueira. Então assim, a gente fica bem dividido. Eu penso em segurança, penso, claro. Penso na educação, penso, claro. Mas a gente está deixando de stand-by essa decisão, cogitamos, mas não temos um plano concreto. Talvez mais pra frente a gente vá bater o martelo, porque eu também tenho vontade de continuar estudando, fazer um mestrado, de repente eu adoraria estudar lá também. Eu tô lembrada aqui, algumas perguntas são bem recorrentes, daí a gente acaba escolhendo uma ou outra que represente, né? Mas me perguntam se o Krika tem falado dinamarquês com ela e não muito. Eu fico pegando no pé dele, porque quando você tem um ambiente bilíngue desde o nascimento, então se um membro da família acaba falando um idioma, isso ajuda demais no aprendizado dessa criança. Mas é uma coisa que você tem que seguir, assim, tipo, teoricamente ele teria que falar só dinamarquês com ela, sabe? Mas, gente, ele vive aqui no Brasil já, sei lá, mais de 10 anos e ele não fala dinamarquês no dia a dia dele, então ele diz que é desafiador pra ele, mas aí eu fico lembrando dele falar, ou pelo menos assim, cantar em dinamarquês, brincar em dinamarquês, assumir alguma atividade do dia com esse idioma para que ela já crie associação e aprendizado. E do que tem acontecido as primeiras vezes? Bom, a Nelly começou a falar as primeiras palavras dela, ela está ali tagarelando. Eu acho que com 7, 8 meses ela já balbuciava, claro, mas ela logo falou mamá. Mamá, 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 mamã, mamom, mamã, mamãe. Então ela fala bastante mamã, papá, bobó, que é a vovó, aua, água, e bola, que é a bola. Então ela vai falando, tagarelando e tá assim descobrindo. Às vezes ela dá umas enroladas da língua, porque eu acho que ela também tá conhecendo, né, a língua. É muito... gente, é fantástico. Eu gosto muito de observar o desenvolvimento dela e, assim, fantástico como eles... Então, de repente, eles já vão, assim, ampliando o repertório deles e as capacidades. Ela, tipo assim, deu 5 passinhos agora andando. E a gente falou, gente, ela deu um passinho semana passada e aí sentava. E, de repente, ela já tá dando 5 passinhos. Daqui a pouco essa criança tá correndo aqui. A Denise perguntou, Ju, só por curiosidade, você não furou a orelha da sua bebê? Não, a gente não furou. Isso foi uma das... não chamaria de discussões, mas foi uma DR aqui em casa, porque a minha mãe comprou brincos pra Nelívia pedir e a gente ganhou de alguns amigos próximos. E pra mim tava clara a ideia de que a gente ia furar a orelha, porque no primeiro mês é bem fácil de furar e diz que o bebê praticamente não sente. E por aí vai. Daí quando eu falei pro Krika, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Aí quando eu falei pra ele, como assim furar a orelha? Eu falei, como assim não furar a orelha? Sabe assim? Aí ele me explicou. Na cultura dele, na Dinamarca, é muito improvável furar a orelha de um bebê. E daí depois conversando com algumas amigas que moram fora, em outros países, assim, pelo menos da Europa, que é onde eu tenho as minhas amigas, não se fura a orelha. Então eu vejo que isso é uma prática que eu acho que aqui no Brasil é algo tão cultural, inserido já, que a gente nem questiona, nem pensa, já vai lá e faz. E eu fui um bebê de orelha furada, né? E daí ele me explicou, do ponto de vista da cultura dele, por que não fura. Porque, querendo ou não, eles consideram algo invasivo e que eles acreditam que a criança possa decidir se ela vai querer ter a orelha furada ou não quando tiver um pouquinho maior. Então eles acham que às vezes sair furando é você violar o direito dela decidir. Gente, assim, é complexo, porque quando a gente fala de cultura, às vezes a gente que está inserido em outra realidade não entende algo que é muito diferente, mas eu tentei me colocar no lugar dele, a gente até conversou bastante, eu falando o que eu achava, o que ele achava, e no final das contas eu achei que fez sentido pra mim não furar a orelha. E o dia que ela quiser, tudo bem, a gente vai furar. Vai doer? Vai. Mas enfim, eu tenho um monte de
furos na orelha e alguns piercings, e eu nunca me importei muito com a dor, então se ela realmente quiser, ela vai ter que saber que certas coisas doem, e assim vai ser. Da mesma forma como talvez venham perguntas da alimentação. A gente tem a alimentação dela como a nossa, totalmente vegetal, à base de plantas, que seria uma alimentação vegana. A gente tem nutricionista acompanhando, pediatra. Tá sendo uma coisa feita com responsabilidade, balanceada, equilibrada. E se um dia ela quiser sair desse estilo de alimentação, comer de outra forma, experimentar carne, ela vai. É a decisão dela. A gente vai explicar por que a gente não come, mas vai ser a decisão dela. Então a gente está buscando seguir esse caminho de que ela tenha a voz ativa de poder fazer escolhas também mais pra frente. A Nicole perguntou, quando a Nelive vai pra escola? Ai, Nicole, eu achei que ela fosse com uns 2 anos, mas ela deve ir antes. Sabe? Eu percebo que aqui em casa, eu trabalho em casa, e às vezes mães que voltaram pro mercado de trabalho, né, que trabalham fora, em escritório, falam, nossa, eu daria tudo pra trabalhar em casa, pra estar perto do meu filho. É uma coisa boa? É, mas gente, é muito desafiador, porque tem dias que eu tô aqui trabalhando e que ela tá vendo que eu tô aqui e ela quer minha atenção e eu não posso dar. Então isso tem gerado alguns conflitos, eu vejo que ela fica mais nervosa, irritada, poxa, minha mãe tá ali, não tá me dando atenção. Então a gente também tem as nossas questões, as mães que trabalham em casa também têm outros desafios, né? E daí conversando com o Krika, a gente acha super importante esse estímulo do convívio social com outras crianças. Tem aquela coisa, vai ficar mais doentinha, vai, inevitável. Mas a gente percebe que talvez com 1 ano e meio ela já vá para a escola, e eu estou buscando também alternativas que ela possa passar um meio período, 2 vezes por semana, recreativo, em algum berçário, em alguma coisa, porque realmente ficar aqui em casa e ela também trabalhando, às vezes eu não consigo ter o tempo de qualidade. Então eu acho que na maternidade, uma coisa que eu venho buscando não é ter, quanto mais tempo eu tiver com meu filho, melhor. Não necessariamente. Quanto mais tempo de qualidade você vai ter com seu filho para estar ali presente, se dedicando, interagindo e não ali por enfim. Então a gente está pensando já nessa questão de colocar ela em algum lugar 2 vezes por semana, no comecinho do ano, e do meio do ano a gente vai sentindo se ela já engrena todos os dias, meio período e por aí vai. Vocês pretendem ter mais filhos ou adotar? Como o Krika disse em um vídeo antigo? É verdade, o Krika sempre teve esse sonho de adotar e eu sempre fui bem sincera com ele, que eu entendo que realmente a gente vive num mundo em que tem muitas crianças que precisam de uma família, mas que não era um sonho meu. Ele plantou essa semente em mim, mas ainda não amadureceu. Eu não falei pra ele, não, nunca vamos fazer isso ou vamos fazer isso, porque eu acho que esse tipo de escolha e decisão precisa estar forte, amadurecido, então eu tô deixando as coisas acontecerem, vocês sabem que eu gosto muito de deixar fluir. E sobre ter mais filhos, eu também vou deixar fluir da mesma forma, gente. Eu acho que a vida, o divino e esse plano maior que existe vai me mostrar os caminhos, se vai ser adotar uma criança ou se vai ser gerar uma criança. Eu não vou mais usar anticoncepcional, é uma decisão que eu fiz aqui, eu e o Krika, com o meu médico. Então, assim, se eu tiver que engravidar, eu vou engravidar, porque eu acredito que faz parte dessa missão e desse plano. Ou se a gente tiver que adotar, eu acho que isso vai acontecer. Eu vou ter clareza sobre qual caminho seguir, porque eu tenho muita fé, assim, eu confio que existe um plano. A gente tem que, claro, se posicionar e fazer nossas escolhas, mas em relação a isso eu tô entregando mesmo ao universo, ao divino, e seja o que tiver que ser. Espero ter respondido, poderia ficar aqui conversando e conversando e conversando. Esses vídeos, gente, são vídeos assim, bem pessoais. Eu abro meu coração, eu falo aquilo que eu penso, eventualmente quem recebe pensa diferente, mas eu acho que eles são bem importantes. A gente pode pensar diferente para tantas coisas, mas eu acho que acima de tudo, o respeito que vocês têm é maravilhoso e é isso que eu busco mesmo, a empatia por quem pensa diferente, por quem é diferente, por quem escolhe diferente, esse respeito. E eu espero que vocês recebam daí esse carinho e essa cumplicidade que a gente tem de poder falar de tudo. Bom, a maternidade rende sempre muitos assuntos, mas o Responde não para por aqui. Semana que vem tem mais. Qual será o tema? A Lívia e o Rani estão ali selecionando de tudo que vocês enviaram, eles estão bolando as pautinhas e a gente volta com mais vídeos. Um beijo no seu coração e até mais.